Olá, amados, graça e paz, aqui o irmão Fábio Gomes. Bem-aventurados aqueles que perseveram com o Senhor, bem-aventurados sois aqueles que dia após dia estão sempre de pé, com os passos firmes, a conduta do qual agrada ao Senhor, e ainda que se tropece em algum ponto, sois cumpridores pela graça, dom gratuito, para que ninguém se glorie nas suas próprias obras. A nossa capacidade vem do Senhor, mas a Ele é toda honra e toda glória, pois Ele não divide da sua glória com aqueles que são carnais, assim como aqueles que são carnais. Não se compreende aquilo que é espiritual, porque aquele que é carnal, e aquele que é espiritual, espiritual. Aquele que é carnal e não se arrepende dos seus maus caminhos, e não confessa publicamente, não se recebe o seu espírito, não pode receber. Esta é a diferença daqueles que seguem segundo o padrão deste mundo, como aqueles que seguem segundo o seu espírito. Aqueles que seguem segundo o padrão deste mundo falam daquilo que é terreno e falam de si, mas aqueles que são do alto não falam por si, fala através daquele que é o poder, que é a autoridade, dele é o reino, as riquezas, dele é o operar, o efetuar, tudo ele contempla e executa, aonde operando ele não há quem possa impedir. Aquele que já dizia, antes que houvesse dia eu sou, não há quem possa escapar das minhas mãos, operando eu quem impedirá. E assim ele tudo opera e executa dia após dia, e Ele nos sustém, Ele nos fortalece. Ele é aquele que tudo pode e executa, do qual nós depositamos a confiança e nos justifica dia após dia a perseverar sempre nas boas obras. Ele diz, todo aquele que aprende de mim através do meu Espírito, porque o Pai me deu através, enviando o batismo com Espírito e com fogo em meu nome. E assim persevera, segundo aquele que tudo contempla e executa. Aonde bem-aventurados sois aqueles que permanecem comigo. Esta é a forma de estar em unidade com aquele que se fez um. Deus único e verdadeiro, que nos sustém, que nos fortalece, que nos direciona, do qual confessamos publicamente, se confessa de boca, e demonstrai pelo vosso bom proceder aqueles que tenhais o meu Espírito. Sejais ouvintes e praticantes, porque aquele que é meramente ouvinte ilude-se a si mesmo. Bem-aventurado aqueles que ouvem os conselhos e os aplicam no coração, de onde se procede toda saída é do coração, de onde se procede as vossas brigas, guerras, dissensões, iras, contendas, não é da saída do vosso coração, aonde muitos, ele já dizia, como podeis falar coisas boas se o vosso coração é um sepulcro caiado, toda espécie de ossos e imundícia, segundo sendo conduzidos por espíritos imundos. Não se alcança a libertação e tampouco não se livra da tentação, porque ele levou sobre si a tentação. E estão sempre semeando pela carne, e assim aquele que semeia pela carne, semeia a ruína e destruição. Mas aquele que alcança a sua infinita bondade e misericórdia, ele é aquele que limpa e purifica, e nova criatura que não se retrocede ao jugo do opressor, por ter alcançado aquele que a sua canga é suave e o seu fardo é leve, aonde ele disse, vinde a mim todos os cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, tomai sobre vós da minha canga. Assim como muitos dos falsos e enganadores vos colocam um fardo pesado do opressor e não move um dedo para ajudá-los. Estão sempre arrancando as suas carnes, comendo as suas carnes, arrancando as suas lãs, com interesse segundo as suas ambições pessoais e egoístas, aonde aquilo que eles têm por elevado é o vosso objetivo, aonde o Senhor se opõe a estes e por tempo permitiu, mas agora
traz o galardão para esses, aonde são amarrados em feixes o joio, que não tem nem mesmo o princípio da sabedoria, que é o temor ao Senhor, e assim ele está a proceder dia após dia com eles. Ele os vence pelo sopro da sua boca, aonde conheceram a verdade e não perseveraram, amaram o prêmio da injustiça, trocaram a verdade de Deus pela mentira dos homens, e o Senhor os conhece e os vence pelo sopro da sua boca. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Cristo Jesus esteja convosco, assim como Ele está no meio de nós.